Bom dia, crianças! Tudo bem? Estou aqui com o meu chapéu. Que será que a prof veio fazer aqui de chapéu hoje na aula de ciências? Pois é, a prof, como nós estamos na semana do folclore, está aqui com o chapéu para lembrar um pouquinho das lendas que fazem parte do folclore. E existem muitas lendas que são criadas para defender o meio ambiente ou que fazem parte dos alimentos, né? Vocês já ouviram falar da lenda do boitatá, do curupira? Já ouviram falar da lenda do açaí, da lenda da mandioca, da lenda do milho, da lenda do guaraná? Então, eu vou pedir para vocês pesquisarem um pouquinho sobre essas lendas. Eu não vou contar para vocês. Eu vou deixar vocês pesquisarem, vocês descobrirem sobre o que elas falam e de que origem que são essas lendas. Será que elas são de origem indígena? Será que elas são de origem portuguesa, espanhola, africana? Quais será que foram os componentes das etnias brasileiras que trouxeram essas lendas para o Brasil e que foram contando, passando de pai para filho, para neto, e elas permanecem até hoje. Então, que fazem parte do folclore, fazem parte da cultura brasileira. Na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai trabalhar mais um pouquinho sobre o estudo da cadeia alimentar, que a gente estudou lá na apostila sobre os produtores, os consumidores e os decompositores da cadeia, que fazem parte da cadeia alimentar, né? E aí, aqui na nossa apostila, a gente tem um desenhinho. Esse desenho, ele mostra sobre a importância do sol para as cadeias alimentares, né? Para os ecossistemas. O sol, ele gera energia para que as plantas produzam o seu alimento, né? E aí, essa energia que a planta usa para produzir o seu alimento, ela é passada para os outros componentes da cadeia alimentar. Por exemplo, quando a planta produz o seu alimento, ela gasta parte da energia e uma parte fica armazenada. E essa energia que fica armazenada no alimento, ela é transferida para o animal que se alimenta da planta. O animal que se alimenta da planta, parte da energia que ele pegou na planta, como alimento, ele armazena no seu corpo e parte ele gasta. E aí assim vai acontecendo. O animal que é terciário, que se alimenta do coelho, ele vai usar parte da energia também e parte vai acumular. Então isso vai acontecendo o quê? A energia que ela vai, o fluxo de energia, ele vai diminuindo quando chega no final da cadeia alimentar. Por quê? Porque ele começa aqui no ser vivo que produz o seu alimento em maior quantidade e depois, como ele vai sendo transferido e diminuindo, então o fluxo vai sendo reduzido. Aí, a prof vai mandar para vocês 2 videozinhos bem curtinhos sobre cadeia alimentar e sobre energia para vocês verem, para entender melhor. E depois vocês vão responder as questões que tem aqui na apostila de vocês. O que aconteceria se os seres vivos não pudessem se alimentar uns dos outros? Quais são os seres vivos que conseguem produzir o seu alimento? Em que posição eles ficam na cadeia alimentar? Produtores, consumidores ou decompositores? Os seres vivos que conseguem produzir o seu alimento. A gente viu ali no esqueminha que quem é que consegue produzir o seu alimento? Todos os seres vivos? Ou é um grupo de seres vivos? E o ser humano, o nosso grupo? Será que a gente é produtor, consumidor ou decompositor? Em que posição que nós estamos? Será que o ser humano é produtor do seu alimento?
Será que o ser humano consegue criar o seu alimento? Ele não depende das plantas, ele não depende dos animais para poder conseguir os ingredientes para preparar o seu alimento? O ser humano prepara o seu alimento, mas será que ele produz o seu alimento? E o que acontece quando os seres vivos morrem? Quando os seres vivos morrem, qual é o processo que acontece? Lembram que lá dentro do grupo da cadeia alimentar existe um grupo chamado os decompositores? Então, quando os seres vivos morrem, o que acontece? Eles passam por um processo de decomposição. E para acontecer esse processo de decomposição, quem é que entra em ação? Os decompositores, que são quem? Os fungos e as bactérias, né? Para onde vai a energia acumulada por eles após a sua morte? Para onde que vai a energia que é acumulada pelos seres vivos durante a vida? Quando eles morrem, para onde que vai? Vou deixar vocês pensar um pouquinho, tá? Para onde vão os restos que sobram? No que eles se transformam? Os restos que sobram dos animais, das plantas, vão para onde? No que eles se transformam? O que acontece com eles? Algum outro ser vivo se alimenta desses restos orgânicos? Qual? Tem algum ser vivo que se alimenta dos restos de animais, dos restos de vegetais? E agora, para vocês entenderem melhor esse processo da cadeia alimentar, tem um jogo, gente, um jogo. E aí, aqui na página seguinte, vocês têm as fichinhas. Essas fichas, elas fazem parte do jogo de vocês, para vocês entenderem melhor a cadeia alimentar. Vocês podem colar ela num... eu acho que não vai dar para recortar. Agora que a professora tocou que a apostila está impressa em frente e verso. Vocês podem fazer então uma fichinha escrevendo os nomes dos animais ali, essas características. Podem fazer numa cartolina, num papelão, num papel mais grosso, que deve ficar mais firme. Façam o desenho que vocês quiserem ou recortem desenhos e colhem para representar como está ali. Ou se vocês quiserem ir em algum lugar e imprimir de novo a página, daí recortar, vai ficar também bem legal. Mas se vocês fizerem, escreverem, criarem as fichas, fizerem o desenho, vai ficar um jogo personalizado por vocês. Já pensaram que legal um jogo personalizado por vocês? E como lá na aula de português a gente está estudando textos instrucionais, adivinha o que tem aqui na aula de ciências? Olha aqui. As instruções de como organizar o jogo e de como jogar. Viram que legal? A aula de português e a aula de ciências está se interligando, tá? Uma faz parte da outra. O que a gente aprende lá em português, a gente vai usar agora aqui na aula de ciências. Então, assim, ó, ali diz para vocês recortar as fichas do jogo. Então, como a prof já falou, o jogo de vocês, a apostila foi impressa em frente e verso, então vai ter que ir fazer uma cópia dessa página, ou vocês façam as fichas de vocês, personalizem para ficar um jogo de vocês, né? Peçam para algum familiar de vocês jogar com vocês. Leia com atenção as informações sobre cada ser vivo. Fichas que formem uma cadeia alimentar, mas não mostrem para a pessoa que está jogando com vocês. Deixam o restante das cartas na mesa, embaralhe as cartas que você escolheu e peça para o seu adversário do jogo, a pessoa que está jogando com você, descobrir como é a formação correta da cadeia alimentar que você montou.
é que vence o jogo? Vence o jogo quem desvendar o maior número de vezes as cadeias alimentares. E você também pode estabelecer outras regras para o jogo. E aí, depois que vocês jogaram, se divertiram, vocês vão registrar nesse espaço que tem aqui na apostila de vocês uma das cadeias alimentares que vocês conseguiram montar com as peças do jogo. Lembrem que vocês têm que prestar atenção. Todas as plantas, elas produzem o seu alimento. Então, as plantas sempre começam uma cadeia alimentar. Agora, por exemplo, eu tenho aqui um ipê amarelo. Será que se eu pegar um ipê amarelo e pegar um rato e pegar um sapo e pegar os fungos e as bactérias para colocar aqui nessa cadeia alimentar, vai dar certo? Será que o rato, ele come ipê? Eu tenho que descobrir qual é a planta que está relacionada aqui a cada cadeia alimentar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se divirtam nessa aula de ciências. Qualquer coisa, vocês podem chamar as profs, peçam auxílio para as profs, que as profs vão estar à disposição para ajudar vocês. E quero dizer para vocês que eu fiz um desafio para os meus alunos dentro do folclore, onde que eles tinham que gravar uma parlenda e me mandar. Eu fiz uma montagem com as parlendas que eles me mandaram. E agora eu quero desafiar todos vocês. E eu sei que vocês vão adorar esse desafio. Eu, a Prof. Larissa e a Prof. Rejane queremos saber e queremos que vocês gravem em áudio, que a Prof. vai fazer um podcast para vocês. A Prof. aprendeu uma atividade, uma dinâmica diferente para a gente poder estudar. Então, o que a Prof. vai fazer? É podcast. Então, a Prof. vai pedir para vocês mandarem uma adivinha, mas para fazer podcast tem que ser em áudio. Então, vocês vão gravar um áudio de uma adivinha. Eu sei que vocês adoram pegar as Prof. nas adivinhas pegadinhas. Então, pensem numa adivinha bem legal e mandem pra gente que depois a Prof. vai montar. Querem mandar para a Prof. Rejane, para a Prof. Larissa, ou se quiserem mandar direto para mim no meu WhatsApp, podem mandar. Mas pensem numa adivinha bem legal. Tô esperando, tá bom? Um abraço para vocês e um bom final de semana. Beijo para vocês.